E aí, molecadinha que me assiste, primeiramente um forte abraço, cheiro a massa, Aldino aqui na voz, e você não clicou errado, aqui no canal da Reload, estreando um quadro incrível e novo que se chama Fit, certo? Esse quadro tem como propósito a gente explicar temas, a gente debater várias pautas aí, certo? Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, muito delicado e muito importante, que é sobre o racismo estrutural. Vamos utilizar o pensador Michel Foucault para dar uma exemplificada nisso, então vem com a gente que hoje o papo tá de milhão, certo? Por que do racismo, Aldino? Cara, quase toda semana você tá vendo uma notícia relacionada a isso. Quase toda semana sai uma notícia que alguma autoridade, algum membro da sociedade, alguma coisa aconteceu sobre racismo, né? A gente teve em 2020, em plena pandemia, aquele estouro que foi o caso de George Floyd, né? Que morreu asfixiado com o joelho na sua garganta. Isso parou o mundo, isso comoveu, porque aquilo foi um caso de racismo nítido. Aqui no Brasil, recentemente, a gente teve também o famoso caso da Zara, né? Eles criaram ali um mecanismo, um código que quando entrasse um negro, uma pessoa suspeita, assim, né, que eles achassem favelado, um preto, alguma coisa assim, eles falavam esse código e o pessoal, o segurança, o pessoal da loja ficava se observando e tal. Isso é racismo, cara, isso é discriminação, isso ali você tá ligado? Você não tá nem deixando a pessoa olhar, você tá desconfiando da pessoa entrar na sua loja, cara, isso é louco, isso é racismo. E o que é o racismo estrutural, Dino? Veja bem, o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, certo? E com isso, a herança do racismo se tornou estrutural na nossa sociedade. O que significa racismo estrutural, Aldino? É o conjunto de práticas, de hábitos, de pensamentos e de falas. Promovem a segregação racial, que promovem um abismo, né, entre o branco e o negro, entre as raças, as etnias nossas aqui do Brasil e do mundo inteiro, né, do povo negro em geral. Como, por exemplo, né, andando na rua assim à noite, você vê uma pessoa negra vindo na sua direção, você atravessa a rua, ou você começa a guardar a sua carteira, seu celular na bolsa, alguma coisa assim, você fica desconfiado, pensando que aquela pessoa vai te roubar, ou às vezes você usa alguns termos que são do cotidiano, né, por exemplo, o serviço de preto, para designar um serviço mal feito, um serviço preguiçoso, um serviço incompetente, né, onde você tá designando que uma pessoa preta não é capaz, ela não tem competência para realizar um trabalho bem feito. E você vê que são práticas dessas que não necessariamente se manifestam apenas em pessoas assumidamente racistas, né? Pessoas comuns, pessoas, certo, que muitas vezes não tem nem a intenção de diminuir o negro, que não tem a intenção, certo, de replicar o racismo, mas por ser uma estrutura da sociedade, por ser a base da sociedade, então diversas pessoas, seu vizinho, os seus mais velhos, uma pessoa que você conhece, que você considera, pode ter essas práticas, por quê? Porque está enraizado na sociedade. Então, essas práticas racistas, elas se manifestam justamente na estrutura de como a gente pensa, de como a gente age e como a gente fala. Então, Aldino, mas o que o Foucault tem a ver com todo esse rolê, certo? Para quem não conhece, Michel Foucault foi um filósofo do século XX, ou seja, do século passado ali, né? Ele escreveu diversas obras e uma delas é investigando sobre o poder. O que é o poder, né? Essa obra que é intitulada A Microfísica do Poder, que ele busca entender na onde está o poder. E ele chega a essa conclusão que, diferente do que muita gente pensa, né, que é propagado que o poder está no topo da pirâmide social, o poder está na mão só de quem tem muito dinheiro, quem... De fato, essas pessoas têm poder, essas pessoas têm muito poder. Só que o poder não se manifesta assim só de cima para baixo. O poder, na verdade, você pode pensar ele como uma teia de aranha entre os indivíduos. Os indivíduos exercem poder uns nos outros, certo? E o poder, ele não é um objeto, né? Ele não é uma coisa que você detém. Ele é uma coisa que se manifesta. Ele é uma coisa que ele se mostra nas relações, né? De pai com filho, de mãe com filho, de professor com aluno. E por aí vai. O racismo, ele é passado muito com esse poder, né? Muitas vezes, o pai de uma criança fala assim, ó, não brinca com aquele menininho ali, que aquele menino vai roubar seus brinquedos. O menininho é uma criança negra. Ó, aquela menininha ali tem um cabelo ruim, não anda com ela que ela é feia. Entende? Então, o racismo, ele também se manifesta aí. Ele se manifesta nessas relações de poder. O racismo, ele é passado e ensinado com essa instância de poder, né? Ensinando, doutrinando, disciplinando os corpos, né? Não ande nos ambientes que esse tipo de pessoa não frequente o mesmo ambiente que essas pessoas, né? Baile funk, festa de rap, favela, essas coisas. Não quero você andando com esse tipo de gente, né? Então, a gente tem essa instância do micro. A gente também
tem a instância do macro, né? Que seriam as leis, ou que seriam aplicações das leis, né? No âmbito jurídico, no âmbito institucional, no âmbito, né, da Constituição. E a gente tem o grande exemplo, né, da seletividade penal. Uma pessoa negra que seria abordada com 2 gramas de maconha vai pra cadeia, uma pessoa branca que é abordada com a mesma quantidade, ela é liberada, passa um pano pra ela, entende? Então, tipo assim, a autoridade escolhe quem vai ser preso, quem não vai ser, a quem se aplica o rigor extremo da lei e a quem não se aplica nada, certo? Isso é a seletividade penal. Então é isso, família, eu espero que tenha passado uma visão da hora pra vocês, espero que vocês tenham entendido. Esse é um tema denso, esse é um tema que a gente precisa estudar, a gente precisa desconstruir esses tipos de pensamentos da nossa cabeça. Não basta você não praticar, você tem que lutar contra. Então, assim, eu incentivo a todos que busquem uma iniciativa antirracista. Todos, seja branco, negro, indígena, asiático, independente do que você se identifique, busque ser antirracista. Ajude nessa pauta, vamos combater o racismo, vamos desconstruir esse racismo estrutural na sociedade, certo? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo o que você achou e os próximos temas de vídeo, certo? Eu me despeço aqui, agradeço muito a Reload por ter convidado a gente, espero que tenha passado a visão da hora. Um forte abraço, um cheiro a massa a todos. Esse é o canal da Reload e a gente descomplica a notícia.